Seja bem-vindo ao 6º episódio de Ata Diurna, podcast do jornal Página 1, em que eu, Elizabeth Tavares, e o jornalista Pedro Almeida Vieira, e diretor do Página 1, analisamos alguns temas da atualidade. Pedro, hoje temos aqui também alguns temas que, pelo menos alguns, estão a causar controvérsia. Queres explicar aqui quais são os temas que vamos hoje analisar? Vamos analisar a situação da Turquia, a situação política da Turquia, depois da detenção do Presidente da Câmara de Istambul, Imamoglu, e um pouco a postura do X relativamente a esta situação, e portanto de Elon Musk, até tendo em conta aquilo que foi o seu braço de ferro com o Brasil, há uns meses atrás. Depois vamos abordar aqui as sondagens, e vai ser um período muito interessante de sondagens para aqui e para aqui e para ali, até às próximas legislativas, e vamos aqui debruçar-nos um pouco sobre uma notícia do Expresso, que é manchete, em que diz que a AD está à frente do PS, mas que os indecisos batem recorde e atingem os 39%. É raro nós vermos a questão dos indecisos ser destacada como o Expresso fez. O terceiro tema tem a ver com a Associação Cívica Espontânea Honrar Portugal, que apareceu assim espontaneamente e que está sediada numa espécie de albergue espanhol empresarial aqui em Lisboa, mas que é tudo menos espontânea e tudo menos cívica. E depois temos, mais ou menos associado a isto, queremos aqui falar sobre a estranha agência noticiosa Lusa e a forma como, por vezes, faz notícias que não são propriamente notícias de agência noticiosa, mas vamos já então partir aqui um pouco de pedra com a situação da Turquia. Fala-me um pouco, porque tens até muito mais elementos do que eu sobre essa situação. Não é, digamos, de surpreender a situação da Turquia, que é sempre um país um pouco estranho entre a Europa e a Ásia. Não é uma democracia, não é uma ditadura, não é, quer dizer, mas conta o que é que aconteceu agora e qual tem sido a postura do X sobre essa matéria. Bem, aqui a questão surgiu com a detenção, como já referiste, do Presidente da Câmara de Istambul, e esta detenção ocorreu por ordem do Tribunal. Ele está acusado de corrupção, de alegada corrupção, e foi detido. É uma coincidência, foi detido precisamente no dia da eventual nomeação para a corrida presidencial, ou seja, ele é um rival de Erdogan, e seria o mais provável candidato da oposição para concorrer a presidente. E o que aconteceu foi aqui que, de facto, este é um país que tem muito mais relações com a democracia, mas também com a liberdade de expressão e até com direitos humanos. E estas questões estão infelizmente normalmente ligadas. O que aconteceu aqui foi que houve de facto uma restrição de acesso às redes sociais, assim que começaram a eclodir também manifestações, e para impedir que haja uma maior capacidade da população de ter acesso à informação e de participar em protestos. Acontece que, e aqui a polémica é em torno da rede social X de Elon Musk, que é uma rede social que supostamente se tem colocado do lado da liberdade de expressão, desde que o bilionário comprou esta rede social, que era um antigo Twitter. Acontece que, segundo próprias informações do X, aparentemente terá havido um pedido do governo turco para bloquear contas da oposição, isto segundo o próprio fact-checker, digamos assim, da rede X, e que, portanto, a rede apenas acabou por aceitar que estas contas da oposição na rede X fossem bloqueadas. Ora, segundo o próprio sistema, o modelo de linguagem de inteligência artificial, o Grok, que é do X, a taxa de
cumprimento de pedidos do X em 2024 na Turquia para, por exemplo, bloquear contas, portanto, essa taxa de cumprimento e de execução foi de 86%, o que levanta problemas em relação à questão da liberdade de expressão. É, de facto, aqui um contrassenso, porque sabemos da guerra que Elon Musk fez no Brasil, também perante atos das autoridades, e nomeadamente as autoridades judiciais, que ameaçavam a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e também a democracia no Brasil, e de facto teve uma atitude um bocadinho diferente daquela, muito diferente, daquela que está a ter na Turquia, mas que, segundo o próprio sistema de inteligência, de modelo de inteligência artificial, o modelo de linguagem de inteligência artificial da Rede X está em linha, porque em 2024 a Rede X praticamente esteve em compliance ou executou aquilo que eram os pedidos das autoridades para bloquear contas. Colocamos mais uma vez a situação da postura do Elon Musk, não é? Porque e nós próprios, e eu próprio, nunca diabolizamos o Elon Musk e as críticas que se fazem a ele. Agora, há uma questão aqui de coerência, portanto, Sim, se ele já era acusado de uma certa condescendência relativamente, por exemplo, ao regime chinês, não é? Aliás, e julgo que o X não está na China, portanto, mas ele, noutro tipo de negócios, sempre foi muito condescendente com o governo chinês. Fez um braço de ferro até ao limite com o Alexandre Moraes, do Brasil. E agora, relativamente à questão da Turquia, não pode ter esta posição de contribuir para que a liberdade de expressão e de mobilização seja coartada, não é? Está aqui uma questão de facto, de democracia, porque não tendo e estando a falar sem ter analisado em detalhe o que se está a passar relativamente a este Presidente da Câmara, o que é certo é que houve aqui uma decisão judicial, mas sabemos que em países com democracias em déficit, muitas vezes o Poder Judicial está refém de alguns interesses e do regime que está em vigor. E também temos assistido ao que se tem passado também noutros países. Agora, o que de facto aqui se destaca é que Elon Musk foi tão crítico relativamente àquilo que foi a atuação da Casa Branca de Biden, que interviu junto das redes sociais para que fossem silenciados opositores, e foram silenciados opositores, portanto, vozes conservadoras foram silenciadas, censuradas e perseguidas nas redes sociais, incluindo no Twitter, isto nos Estados Unidos, e portanto não pode Elon Musk ter criticado, e aliás acabou depois por comprar o Twitter para restaurar a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, mas depois acaba por ceder em países como a Turquia a este tipo de manobras, e portanto há sempre aquelas questões que é os pedidos, mesmo que os pedidos sejam feitos supostamente ao abrigo daquilo que é a prevenção ou violação da questão de discurso de ódio, mas nós sabemos que hoje em alguns países e até na União Europeia aquilo que pode ser classificado de discurso de ódio cabe tudo e mais um par de botas, e portanto em democracia está-se a usar também muitas vezes o argumento do suposto discurso de ódio, que é obviamente algo que se deve banir e deve ser inaceitável, mas é o verdadeiro discurso de ódio, não é? Não é o discurso de ódio quando se usa essa expressão. Sim, eu tenho sempre algum problema de quando se faz uma censura prévia, ou seja, pode haver uma responsabilização se for cometido algum crime no uso desse direito à liberdade de expressão. Agora, censurar previamente, isso Pedro, não. A meu ver, o que esta questão aqui, obviamente, censurando a atitude das redes sociais que estão em compliance, portanto, que cumprem estas ordens de governos para deitar abaixo contas, bloquear, suspender contas da oposição em vários países,
ou dissidentes, ou até de jornalistas. Há aqui uma coisa que eu também devo dizer, é que estas situações, por exemplo, na Turquia, só vêm expor algo que já acontecia antes, mas com a imprensa. Ou seja, o que vem agora a acontecer é que antes não havia redes sociais. Era mais fácil de E, portanto, fazer censura. Os regimes, incluindo em países europeus, bastaria controlar mais ou menos a imprensa. Nós temos que admitir isso. E era isso que acontecia. Tu consegues, de facto... Porque as redes sociais são inorgânicas, ou seja, agora tu não tens consegues as redes sociais. É mais fácil controlar um órgão de comunicação social do que centenas de pessoas com capacidade de mobilização de milhares de pessoas. E nestes países que muitas vezes tens os órgãos de comunicação social oficiais e que, portanto, ou que são depois muito controlados pelos regimes, e por quem está no poder. E isso fica evidente agora que estes países têm um problema que é, de facto, ou impedem que certas redes sociais funcionem nos seus territórios, ou então elas funcionam, mas com pedidos extremos constantes para bloquearem, silenciarem vozes. Exatamente. Eu estava aqui rapidamente a ver se o Elon Musk já fez algum comentário sobre a Turquia, sobre a situação da Turquia. Não consegui encontrar nada. Também não encontraste nada recentemente? Também não, mas também começámos a fazer porque ele também escreve tantas vezes por dia, portanto pode-me ter escapado. Assim, mas se houver algum comentário, prometemos que no próximo ato de urna esclarecemos aqui qual é a posição de Elon Musk. Em todo o caso, as ações são o que são, e segundo o próprio Grog do X, o que é certo é que supostamente em 2024 a taxa de cumprimento de pedidos na Turquia por parte desta rede social para suspender contas ou bloquear contas foi de 86%. Portanto, o número é esse. Portanto, é o que é. Bom, passamos agora ao segundo tema, que tem a ver com as sondagens, e aliás recordo aqui que já passam mais de 2 meses desde que eu fiz uma queixa à IERC sobre uma sondagem das presidenciais, onde nem sequer se pode falar de manipulação, foi de uma interpretação completamente abusiva por um órgão de comunicação social, que é a sondagem da Pitagórica, e que a IERC tinha 8 dias para decidir, já passaram mais de 2 meses, mas isso é normal e, portanto, mais uma vez nós vamos ter aqui... É normal para a IERC. É normal na IERC, é normal para a IERC, não é? Da IERC não se pode esperar muito. E, portanto, também vamos agora assistir, porque a IERC não intervém, portanto, deposita as fichas técnicas das sondagens passado umas semanas, divulga-as, não intervém, a Comissão Nacional de Eleições também deixa passar isto e, portanto, nós vamos ter, previsivelmente até maio, no caso das legislativas, uma série de sondagens que vai ser uma coisa mirabolante, de números para trás e números para a frente, e este sempre com a ideia de ir manipulando a população. Este aqui do Expresso tem uma inovação, porque eu raramente, ou pelo menos não me recordo, de ter visto uma manchete onde se destacam os indecisos. A manchete desta sexta-feira do Expresso diz: AD à frente do PS, indecisos batem recorde e atingem os 39%. E eu fui procurar se outras sondagens apontavam valores mais baixos. Peguei em algumas, e só que falo de uma em concreto, que foi no ano passado, por exemplo, porque são feitas dezenas durante os anos, e esta em particular é muito interessante, porque é uma sondagem feita em janeiro, o barómetro do Correio da Manhã e da CMTV, que é feita normalmente, e só vou ler aqui alguns apontamentos. Eles dizem alguns números a respeito do processo de decisão dos eleitores. Portanto, estávamos para aí há uns 2 ou 3 meses, as eleições foram em março, não foi? Quando foi em março do ano passado? Quando é que foram? Agora... Pronto, mas foram... Eu penso que sim. Portanto, esta é uma sondagem de janeiro, e eles dizem alguns números a respeito do processo de decisão dos eleitores. Dos que tomaram decisão de ir votar, 20% não saberiam neste momento dizer em que partido ou coligação votariam,
mas mesmo dentro dos que dizem já ter tomado uma decisão a respeito do partido ou da coligação, 4% não sabem ou não querem dizer qual é esse partido ou coligação. Assim, para o total, temos dos 637 inquiridos neste estudo, portanto, basicamente é este mais ou menos o número que geralmente é feito de inquéritos. Portanto, dos 637 inquiridos neste estudo, 79 não sabem se vão votar ou não, 107 votam, mas não tomaram decisão em quem votar, e 16 tomaram esta decisão, mas depois não sabem ou não querem dizer em quem. Em conclusão, portanto, tudo isto significa que 32% dos inquiridos não sabem bem o que vão fazer, eram 41% na vaga passada, portanto, no inquérito passado. Alguns poderão acabar por não votar, mas existe margem muito intensa para que os resultados da intenção de voto se alterem significativamente até a eleição. Ou seja, toda a gente sabe, quando são feitas sondagens, que há ainda sempre uma percentagem elevadíssima de indecisos. Aquilo que geralmente depois se faz faz a redistribuição dos indecisos pelos votos, por aqueles que dizem que vão votar nos diversos partidos. Portanto, a ideia que se está aqui a criar mais uma vez é de que isto é tudo uma novidade, que há uma grande indecisão, que, portanto, isto aqui, à partida, custa-me observar que todas as vezes que há umas eleições tenta-se encontrar aqui uma novidade que não é uma novidade. O que mais de facto, o que mais lamento é a forma pouco séria como têm sido tratadas as sondagens, que podem ser ferramentas interessantes, até do ponto de vista noticioso, naturalmente, mas que têm sido usadas de forma abusiva e irresponsável pelos mídia. E isso lamento tudo o que disseste da falta de atuação da ERC, a falta de transparência, as sondagens que nunca deveriam ser feitas ou publicadas pela forma tão deturpada e enviesada como são construídas, e lamento de facto que a Comissão Nacional de Eleições também não preste atenção. Sobre este tema, é mais uma inovação da imprensa, ou como eu diria no outro podcast, é uma alteração mediática, mais um fenómeno bizarro que continuamos a assistir nos mídia, em que se inventa, porque de facto, aliás, bastaria olhar para aquilo que nós temos tido de nível de abstenção para compreender que, naturalmente, entre os muitos indecisos, teremos muitos daqueles que irão mesmo não aparecer para votar. Por exemplo, eles apresentam a notícia de uma forma com os resultados brutos, ou seja, com aqueles, em vez de haver, que é o que costuma fazer, a redistribuição dos indecisos, eles desta vez não fazem a redistribuição. E, portanto, o que é que isso dá? Mas depois comparam-nos com a percentagem nas últimas eleições. E, portanto, diz assim, AD 20%. E depois, em baixo, diz 29% nas últimas eleições. Portanto, parece que há uma descida. O PS só tem 15%. E depois diz 28% nas últimas eleições. Portanto, parece que também está a descer muito. E depois o Chega também 9%, 18% nas últimas eleições. Esquece o Expresso de esclarecer que esta não sabe, não responde. Se não forem votar, aqueles votos não contam. Não é? Portanto, estes 20% têm a ver com 20%, mas para uma escala de 100%. Não, esta questão das sondagens... E, portanto, eles não podem apresentar os dados assim. Isto não é só uma manipulação, é um erro crasso. Eles podem dizer há 39% de indecisos, mas eles não podem dizer que depois 20%, a menos que nós tivéssemos, eu acho até que isso seria bom para a democracia, que era, nós temos 230 lugares no Parlamento, e se houvesse só uma participação de 70%, só 70% dos 270 lugares é que eram ocupados. Portanto, teríamos cadeiras vazias que representariam os abstencionistas. Eu achava isso bom até para a democracia, porque os partidos podia-se correr o risco depois de haver só meia dúzia de pessoas no Parlamento, não é? Mas, quando se fazem sondagens, não se pode usar este tipo de método para depois dar a ideia de que há menos eleitores, ou menos
uma menor porcentagem do que aquela que na realidade representa. Estes 20%, na verdade, representam muito mais, porque nós estamos só a considerar 61% de votantes. E, portanto, isto é mais uma daquelas inovações que os jornais fazem, que estão basicamente a manipular. Sim, exatamente, e daquelas que nós já vimos até para as presidenciais, que foram uma autêntica vergonha e que têm estado a beneficiar também a grande vantagem destas eleições legislativas é que, pelo menos, poupamos um bocadinho a questão da manipulação para as presidenciais, pelo menos tem essa vantagem. Vamos ver. Bom, mas por falar em Gouveia e Melo, foi agora notícia na passada sexta-feira, nós próprios também noticiámos, mas na perspectiva do local onde foi registada a sede da nova associação Honra a Portugal, de apoio ao Gouveia e Melo, e ela é apresentada como uma associação cívica e espontânea. Achas que ela é associação cívica e espontânea, Elizabeth? É assim, tem cidadãos? Tem. Agora, é uma associação recheada de políticos, portanto, tenho algumas dúvidas de que utilizar a palavra cívica, não sendo ilegal ou irregular... Embora tenha lá, o Presidente da Assembleia Geral é um companheiro de armas do Gouveia e Melo e, portanto... Não, cívica, eu não considero que é um militar. Cívica, mas pronto, até porque tem várias pessoas a apoiar esta associação. Sim, mas quando falamos em associação cívica, nessa perspectiva, é uma associação não política, claro, não é? Não políticos nem militares. Portanto, à partida seria pessoas da sociedade civil e, portanto, cidadãos que não estão envolvidos com a atividade política. Em todo o caso, relativamente à questão do espontâneo, quer dizer, nesta altura já tem muito pouco de espontâneo, até pelo facto de, no próprio comunicado de imprensa... Eles criaram-se no dia 13, portanto foi do dia 13, mas já tem que é altamente site que é altamente simbólico, dia 13 de março, neste caso, sim, dia 13 de março, que é também um dia simbólico. Com uma fotografia já toda bem produzida do nosso Gouveia e Melo, vestido à civil, embora depois apareça aqui com a fotografia dele como já militar. Extremamente profissional. Portanto, é uma página, olha, temos de facto uma colaboradora nossa, sem dúvida, a Sara, que poderia fazer aqui uma análise melhor, mas salta à vista que é uma página altamente profissional já. A marca, as cores, as fotografias de Gouveia e Melo, a forma como lá está... Não, as fotografias dos fundadores estão aqui todos está com pose. Com um ar já de candidato. Portanto, é um site, é uma página de candidato. E depois é curioso, esta associação cívica, em vez de temos aqui, de facto, aqui há um jurista que se apresenta como jurista, outro como economista, outro como empresária, outra como economista, etc. Mas depois temos aqui, só para dar um exemplo dos que começam por A. Vou só ler os que são por A, porque deve ver se são muitos. Vou só ler os 10 primeiros. Que é Adão e Silva, ex-presidente do Grupo Parlamentar do PSD. Alberto João Jardim, ex-presidente do Governo Regional da Madeira. Portanto, já temos... Vai contando os que tiveram cargos políticos. Alberto Lapelaine Guimarães, secretário-geral da Câmara Municipal de Lisboa. Alexandre Silva, professor coordenador principal do Coimbra Business School. Alípio Dias, antigo administrador do BCP, ex-deputado. Ana Paula Palinhos da Silva, jurista. Ana Paula Rodrigues, CEO da Escola do Mar dos Açores. Ana Pinto, economista. Portanto, só neste aqui eu já estou a contar 1, 2, 3, 4 políticos. E estou só nos 10. Portanto, isto tem uma lista enorme, mas grande parte deles são políticos, curiosamente todos, ou praticamente todos, da direita e ligados ao PSD, o que, por um lado, deixa o Marcos Mendes em maus lençóis, o PSD também, e mostra também claramente que, apesar do Gouveia e Melo dizer que não quer apoios políticos, claramente ele está mais do que apostado em ser o candidato
da direita, e portanto do CDS e do PSD. A história tem dito de Gouveia Melo que entre o que o Gouveia Melo diz e o que depois ele faz vai uma grande distância. E, portanto, quando dizes que não queria apoios políticos, neste caso agora já vem com declarações, até na notícia que a agência Lusa publicou, já com declarações do próprio Gouveia Melo. Além de que, também segundo a informação veiculada, esta associação, entre aspas, espontânea, está ligada à marca que foi registada por parte de Gouveia Melo, um Gouveia Melo que pediu para registar a marca Movimento Gouveia Melo Presidente no INPI, Instituto de Propriedade Industrial. E, portanto, assim, é uma campanha. É uma campanha. Sim, aliás, e é claramente, aliás, eu estava aqui agora a percorrer, eu não encontro aqui ninguém da ala da esquerda, o que não, até é bom sinal, diga-se. Tem todas as características. Porque claramente vemos que há uma carga ideológica num pseudo-independente chamado Gouveia Melo. Aliás, até porque primeiro que temos que saber quais são as ideias dele, não é? Mas claramente ele define-se com as companhias que tem. Sim, sendo que duas delas são muito aconselháveis, que é o Isaltino Moraes e o Alberto João Jardim. Portanto, é muito bom que se clarifique isso relativamente à campanha dele. O próprio Paulo Moraes, que tem sido uma das principais vozes em Portugal na luta contra a corrupção e a promiscuidade, comentou precisamente isso nas redes sociais, essa questão de aparecerem essas duas personalidades que tem um histórico, digamos assim, pouco recomendável em matéria de promiscuidade. Mas no caso do Alberto João Jardim, não tanto, mas no caso do Isaltino Moraes, a amizade é mais que clara, até porque o próprio Gouveia Melo, nos últimos dias de chefe de Estado-Maior da Armada, ofereceu uma medalha vasta gama que é geralmente dada a militares ou a pessoas ligadas à Marinha. Que eu saiba, o Isaltino Moraes não tem propriamente passado esta campanha não é de agora, não é só ligada a esta... Portanto, favor paga-se com favores. Portanto, ele deu uma medalha ao Isaltino e pronto, o Isaltino está agora a retribuir. Esta campanha não é só através desta associação, é toda a campanha que o Gouveia Melo já vem fazendo desde quando era chefe de Estado da Armada. Ele, de facto, já estava em campanha política. Isso era evidente naquela entrevista que deu à RTP. Era evidente que estava em campanha política e utilizou a farda para isso. Não, isso a Marinha, mais que usar a farda, tudo bem, ele usou a Marinha toda. Pronto, e esta associação, da forma como também já está montada, e mesmo a agenda, a forma como tem sido feita a agenda de Gouveia Melo, onde tem aparecido, a forma como tem aparecido, a sua própria imagem, tem todos os traços de ter o dedo, a mão de um estratega de comunicação na área política. E, portanto, para mim, seria surpreendente se de facto Gouveia Melo não tivesse já há um tempo esse apoio e a cumprir essa estratégia. E, portanto, agora está um bocadinho a oficializar-se, digamos assim, ainda que tentando fazer passar como se fosse uma coisa muito espontânea, já esta candidatura. Mas há aqui uma outra nota que também queríamos fazer e penso que também temos que avançar, que é a forma como a agência Lusa cobriu este anúncio. Não foi cobrir, que fez, ou seja, não haveria melhor forma, nenhuma agência de comunicação se portaria tão bem e de forma tão eficaz como a agência Lusa a divulgar esta criação ou este anúncio da Associação Cívica, como fez na passada sexta-feira, em que fez a notícia e conseguiu imediatamente que a esmagadora maioria dos jornais de âmbito nacional não é que fizessem notícia. Não, eles replicam. Replicaram ipsis verbis, ao contrário, por exemplo, do Página 1 que fez. Não, mas isso é o fenómeno... Que fez uma abordagem distinta, obviamente usando algumas das informações que estavam no comunicado de imprensa da própria. Ou indo confirmar se era aquilo que estava nos registros, na próprio site, sim. Etc. Pronto, fizemos uma notícia, fomos
alertados pelo press release da Lusa e fomos não, pela pseudo-notícia da Lusa, o press release da associação, até já fazemos essa confusão, não é? Mas agora disseste a palavra certa, é porque o problema é que as notícias da Lusa, em muitos casos, já se parecem muito com press releases. E eu vou dar-te um exemplo. Porque elas são feitas mesmo, vê uma coisa, quer dizer, inclusive a própria notícia, a todas as notícias, era da criação da associação, era um movimento cívico espontâneo e tinha já as declarações do próprio Gouveia. Faz todo o sentido, claro, mas faz todo o sentido a Lusa portanto, recebendo um comunicado de imprensa ou alguém fazendo um telefonemazinho especial para a Lusa dizendo vamos sair com este press release, vejam lá se conseguem publicar. É notícia, olha, uma associação que surge com estas personalidades, é notícia. Agora, toda a notícia tem diversas citações, usa citações como, por exemplo, citando uma das fundadoras desta associação, que é da Câmara, uma vereadora da Câmara Municipal do Porto, e que citam dizendo que Gouveia Melo tem o espírito de serviço que é necessário em tempos tão desafiantes. E eu estou a dar este exemplo isso é escrito. Porque isto está escrito e isto é replicado ad eterno aqui nesta notícia. Mas o que me ressaltou mais à vista, como uma jornalista que na minha carreira estive mais de uma década em agência noticiosa, neste caso na Reuters, posso dizer que esta notícia da Lusa tem 15 parágrafos. É uma notícia completa. Ou seja, não é completa. É papinha toda feita para ser transposta. Lamento. 15 parágrafos não é uma notícia. É mais do que um press release. É muito mais do que isso. E, portanto, para dar um exemplo, a afluência às urnas na Madeira, na Lusa, merece 4 parágrafos. Ou o Papa ter alta, deixar o hospital e ir para o Vaticano, tem 4 parágrafos. Porque isso é o típico de uma agência. É curto. As agências fazem uma notícia o mais curto possível, com informação que tem que ser dada. Claro que depois podes ir fazendo atualizações com mais informação. Agora, um press release que fala sobre a criação de uma associação, de um possível candidato à presidência da República, ter 15 parágrafos recheada de citações, incluindo o próprio Gouveia Melo e depois de uma das fundadoras, e nunca mais acaba. É um testamento. Até porque a maior parte dos leitores não saberá, mas neste momento, há uns 20 anos, a agência Lusa não tinha uma presença tão grande, digamos, junto dos leitores normais, do que tem agora. Agora se os leitores verificarem, nas notícias, sobretudo do online, aparece cada vez mais a referência que sejam publicadas no Público, no Expresso, no Observador, não tanto no Correio da Manhã, mas também às vezes, começam a aparecer no online muitas notícias com a referência Lusa. Pronto. E porquê é que isso muitas vezes acontece? A esmagadora maioria dos jornais, como quer notícias, tem já uma ligação direta à Lusa, ou seja, em alguns casos eu sei que é a própria Lusa que coloca automaticamente no site do jornal. Não, ou seja, o portanto, jornal subscreve esse serviço exatamente. E acaba por difundir notícias imediatamente, que nem sequer passa, que muitas vezes nem sequer passa pelo editor do próprio jornal, porque é automático. Pronto. Mas esse fenómeno, mas atenção, para já noto uma coisa, pelo menos nesta última semana, em uma ou outra situação notei algum esforço de alguns jornais em pelo menos alterar alguns títulos. Mas isso acontece. Pelo menos alterar os títulos. Mas espera, deixa-me terminar. Mas a notícia fica ipsis verbis. Qual é o problema? Este é um fenómeno que já existe há muito tempo, que se chama journalism. Nós já escrevemos sobre este tema no Página 1, já penso que em 2022, temos falado sobre este tema recorrentemente. É uma praga, é uma espécie de vírus, uma epidemia grave, que é uma das situações que está a destruir a credibilidade do jornalismo. E é global, não é apenas aqui em Portugal. Em Portugal torna o fenómeno mais grave
porque nós temos uma agência noticiosa única em português, que é a Agência Lusa, que supostamente, o papel é acabar por cobrir, fazer serviço público e acabar por cobrir muitos eventos, até alguns locais, regionais, e portanto, ao mesmo tempo que é fundamental o trabalho da Agência Lusa, a Agência Lusa também tem sido usada para passar desinformação ou mensagens que são propagandistas, uma narrativa. Sim. Qual é o problema? É que depois os jornais, as televisões, as rádios, todos os sites pegam, copiam, fazem o copy-paste, corta e cola, direto, automático, como disseste, de notícias da Agência Lusa, sem qualquer tipo de edição e, portanto, se a notícia é falsa, se a notícia é desinformação, se é propaganda, é assim que ela vai. Pois, mas as próprias... E tens o exemplo que referimos antes de começarmos o podcast. O governo do PS usava claramente a Agência Lusa para fazer isso. Tens aquele caso daquela forma como foi difundida pela Lusa, aquele suposto estudo... Todos os relatórios, portanto, todos os relatórios alarmistas sobretudo em 2022, todos os relatórios alarmistas sobre a pandemia em 2022, vindos da cepa do técnico, eram divulgados pela Lusa. E só a Lusa é que dizia que tinha tido acesso. Exatamente, pronto. E depois o que acontecia era que eles sabiam de antemão que iam ser difundidos por todos os órgãos de comunicação social, exatamente por causa dessa visão acrítica. E, portanto, hoje, aquilo que os partidos, as agências de comunicação, determinado tipo de pessoas sabem de antemão os candidatos eleitorais, como no caso do VML, não é? Não precisam de convencer um jornal como o Expresso ou depois com o Público, se conseguirem meter a notícia na Lusa. É um press release. É um press release que sai e que depois vai ser divulgado pela esmagadora maioria dos órgãos de comunicação social. Porque antigamente, se um órgão de comunicação social publicava uma coisa, o outro ou dava um ecozinho menor, ou outro tipo de abordagem, ou nem sequer falava. Eu vou dar-te um exemplo do que é Agora, que se for da Agência Lusa, tem maior garantia de ser disseminado por todos os órgãos de comunicação social nacionais. E há uma questão que a mim, como jornalista, e sobretudo, eu gosto muito de jornalismo de agência, é fundamental, é tão importante. Mesmo às vezes quando se diz mas as agências ainda servem para alguma coisa hoje em dia, não, servem muito, cada vez mais. Então com o fenómeno das redes sociais, as agências noticiosas são fundamentais, se fizerem um bom trabalho. Por exemplo, nesta notícia, neste anúncio, quando uma agência Lusa se põe perante um press release ou um telefonema de alguém desta associação Honrar Portugal, e vai, obviamente, fazer a notícia, porque é notícia, é um valor, são informações que são notícia. Mas faria 3 parágrafos com um final, talvez, de contexto, indicando que este candidato ainda não é candidato, que ainda não confirmou, que há outros que já estão também posicionados. Também colocar no último parágrafo, além desta informação, a data das eleições, quando é que será, claro, exatamente. etc, que as eleições, entretanto, presidenciais, ou a corrida, melhor dizendo, a corrida às presidenciais, pode ter aqui um hiato devido ao facto de termos eleições antecipadas, ou seja, eu admitiria ter uma notícia da Agência Lusa sobre este tema, da Associação Honrar Portugal, de apoio a GovML para presidente, fazer uma notícia com 3, 4 parágrafos sobre a associação em si, e depois ter mais 1 ou 2 no máximo em que daria contexto, para que os leitores e os outros mídias que depois vão replicar tivessem essa informação, porque uma agência noticiosa normalmente não trabalha para o leitor, nunca trabalha para o leitor final, trabalha para os órgãos de comunicação social, para os seus clientes, aqueles que lhes compram o serviço e que precisam do quê? De informação, de detalhes, datas. Não, mas para determinados assuntos já se começa a dar a papinha toda, porque é para Pedro, que isso não é um jornal diga assim, ótimo, já não tenho que ter aqui um jornalista a fazer esta notícia. Isso não é errado. Muitas das vezes eu tive colegas que me diziam de forma carinhosa, quando estávamos nos serviços, diziam, vai Elizabeth, vai lá para a Reuters e escreve a peça que é para eu daqui a pouco. Eram colegas que trabalhavam em jornais diários e depois me diziam, vai, escreve, que é para depois eu ler o que escreves e poder então fazer a minha peça. Não é uma coisa, e diziam isso com carinho, só no sentido de,
há todos aqueles detalhes, as informações, as datas, os nomes, aquelas coisas todas, porque uma notícia de agência é sempre mais sucinta, mais curta, mas que tem os factos, os dados todos, que depois servirão, esse é o ideal, para os outros mídia pegarem e poderem desenvolver, fazer entrevistas, chamar convidados, ouvir analistas, ouvir opinião. São alertas, não é? São notícias, são notícias. E depois então os outros irão fazer as análises ou outra coisa. E o que eu vejo, e eu lamento isso, é que a agência Lusa se presta a este serviço de ser um mero veículo para difundir criticamente e de forma, neste caso, vergonhosa, 15 parágrafos para uma associação. O que é que vão fazer quando surgir um movimento de apoio a outro candidato presidencial? Vão fazer 15 parágrafos para cada associação? Se calhar não fazem nenhum. Se calhar nem sequer fazem notícia. Há que ter cuidado, porque há aqui um problema, que é o descrédito do jornalismo. Se a Lusa cai em descrédito, e já tem vindo a cair, os outros caem em descrédito, porque depois replicam as notícias e isto contagia-nos a todos. A todos, não tínhamos dúvidas. Isto é péssimo. E quando se diz que as pessoas fogem para as redes sociais, elas fogem de algo. Claro. As pessoas não fogem. Quando se diz foge, ainda agora falaste servir, não é? nas alterações mediáticas sobre outra notícia aí muito mais curtinha, muito mais sucinta, não é? Era aquela da manifestação contra o Elon Musk. Cerca de 10 pessoas. Cerca de 10 pessoas, portanto, ou seja, mas essa aí era uma coisinha tão curtinha que na verdade nem sequer conseguiram saber, ainda por cima teve lá um fotógrafo, nem sequer conseguiram de uma forma rigorosa contar quantas pessoas é que eram. E recordo que a agência tenho alguma dúvida sobre se, quer dizer, eu sei que a matemática não é o forte de muitos jornalistas, mas nunca pensei que na agência Lusa houvesse dificuldade em contar. E em vez de dizer que era cerca de 10 pessoas, dizer, olha, são exatamente 5, exatamente 7, exatamente Pedro, 11. Ter amor ao jornalismo é algo hoje muito raro. Muito raro. E isso nota-se. Nota-se na forma como, editorialmente, muitos órgãos de comunicação social estão a decidir o que é para cobrir e como cobrir. Eu não digo que não se cobrisse aquele protesto, mas não da forma como se fez, porque é ridículo. E não com aquele aspecto que parece de campanha de ódio, mais uma vez. Mas a questão aqui é a notícia verdadeiramente é que aquilo foi uma manifestação fracassada. E não é só isso. Pronto, atenção, ou seja, Pedro, não é só isso, não há problema nenhum, que é assim. Não é só isso, a notícia tinha que mencionar que já existem ataques à propriedade pessoal com situações de violência e agressividade em relação a proprietários de veículos da Tesla. Nomeadamente nos Estados Unidos, a situação começa a ser diária e frequente. E ainda por cima, que é o absurdo, tu não tens esse contexto. Atingindo sobretudo pessoas até democratas. Não, sobretudo democratas. Sim, porque são aqueles que têm uma preocupação em termos ambientais de comprarem carros elétricos. Não é? Assim, não quer dizer que os conservadores não tenham preocupações ambientais, mas claramente os democratas foram os que mais embarcaram no tema dos veículos elétricos. Os veículos elétricos levantaram sempre alguma polémica, nomeadamente em relação à forma como depois eles podem ser, os seus componentes podem ser reciclados ou como é que se pode fazer quando termina o seu tempo útil de utilização, o que é que acontece, não é? Aquelas baterias, aquela coisa toda. Para além da forma como é feita a exploração de matérias-primas para as baterias, etc. E, portanto, a questão do ambiente e da proteção do ambiente relativamente a veículos elétricos levantou sempre alguns temas apesar de, mais uma vez aqui, dizer que há um consenso. Não há, nunca houve esse consenso relativamente aos carros elétricos, a meu ver. Mas os democratas eram, de facto, os grandes e é um bocadinho aquilo que se dizia, que é ainda por cima. Muitos deles têm aquela coisa do signal virtue, não é? Sim. Que é parecer que são bonzinhos, e para mostrar que são bonzinhos, quando conduziam o carro elétrico, usavam máscara, publicavam as fotos todas, pronto, na internet, claro, porque se não publicam fotos na internet é como se não existisse a sua bondade, não é? Claro. As suas boas ações. E então...
Claro que agora são aqueles que estão a ser atacados. Sim, Portanto, sim, o que é ridículo, é um absurdo. Mas absurdo. relativamente a essa notícia da Lusa, mais uma vez, faltava contexto. Sim. E contexto que era crucial, que é, tem havido uma campanha de ódio contra a Tesla e Elon Musk e dizerem o porquê, mas depois dizerem também que já tem resultado em ataques Claro. a veículos e a parques e a empresas que transacionam, que vendem esses carros, essa marca, e isso era importante dizer. Além de que era uma manifestação fracassada, como é óbvio. E recordo que ainda por cima, ainda fica mais ridículo pelo facto de a Lusa nos últimos anos, pelo menos nos últimos 5 anos, ter recusado e ter ignorado, de propósito, manifestações, protestos em Lisboa e noutros pontos do país, nomeadamente em defesa dos direitos humanos, direitos civis, em determinadas ocasiões, não só na pandemia. Mas, portanto, isto também é preocupante. Sim, é preocupante como é que editorialmente estão a ser usados os recursos da Lusa e para que fins. Sim, porque agora ainda mais públicos do que eram há uns anos atrás, até o ano passado, quando ainda tinha uma participação da Global Media e da Páginas Civilizadas. Bom, Elizabeth, ficamos por aqui, vamos regressar na próxima terça-feira. Tenho apenas pena que isto seja um podcast e não um videocast, porque, de contrário, estariam agora aqui a ver ao meu colo, que entretanto se averou aqui o nosso mascote, o Serafim, que esta semana ainda não escreveu nada a criticar a imprensa, mas se calhar ainda vai nos próximos dias fazer algo para justificar a comida que come, uma vez que não tem nos últimos tempos caçado ratos nenhuns, não apenas porque não já aqui, mas também porque ele já está velhinho. Sim, já com os seus 16 anos, de facto agora, mas sim, tem que escrever, esta semana ainda não escreveu e está na altura. Sim, ele está muito caladinho porque está um bocadinho sonolento e está a receber as festinhas do seu dono e então, portanto está feliz. Até terça-feira. Até breve, mais uma vez obrigada por ter estado aí, até ao próximo episódio deste Tata Diurna. Obrigada.